Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai se aprofundar num artigo fascinante que resume o progresso incrível na pesquisa sobre SNO8A. Vocês já estão ligados que essa condição genética rara causa epilepsia e problemas de desenvolvimento, mas o que me deixou de boca aberta foi o papel crucial das famílias dos pacientes. Elas aceleraram a pesquisa de um jeito impressionante. É inspirador ver essa colaboração e vamos desvendar tudo isso juntos. Primeiro, a gente vai traçar a linha do tempo da pesquisa sobre SNO8A desde as primeiras descobertas até hoje. Daí, vão explorar a importância do registro internacional SN8A e o que ele revelou sobre a doença. E para finalizar, vamos mergulhar no consenso global sobre diagnóstico e tratamento e o que ele significa para o futuro das terapias para SN8A. Nossa, parece que a gente tem bastante coisa para discutir. E concordo, a história da pesquisa sobre a CN8A é realmente incrível. Começa com uma descoberta super importante lá em 2005. Em 2005. Nossa, então essa pesquisa é relativamente recente. O que rolou de tão especial nesse ano? Em 2005, Adrel. Miriam Meisler fez uma descoberta que mudou tudo. Ela identificou uma variante no gene SN8A em um menino de 9 anos que tinha problemas neurológicos e de desenvolvimento. Foi a primeira vez que o gene SN8A foi ligado a uma condição médica, abrindo um novo caminho para a pesquisa. Entendi. Então essa foi a primeira peça do quebra-cabeça. Mas imagina que rolou muita pesquisa para a gente realmente entender o SN8A. Com certeza. A pesquisa sobre SN8A deu um salto gigante em 2012, quando o Dr. Michael Hammer, procurando respostas para a epilepsia grave da filha dele, sequenciou o genoma da família. E adivinha? Ele descobriu a primeira variante patogênica no gene SN8A que causa encefalopatia epiléptica, uma forma grave de epilepsia que afeta o desenvolvimento. Que história emocionante. A determinação de um pai levando uma descoberta científica tão importante. Mas me conta, o que aconteceu depois dessas descobertas? Como a pesquisa evoluiu? Depois da descoberta do Dr. Hammer, a pesquisa sobre SN8A decolou. Vários estudos foram feitos para entender melhor os diferentes tipos de variantes no gene, os sintomas que elas causam e como a doença se desenvolve com o tempo. Essa explosão de pesquisas nos permitiu ter um diagnóstico mais preciso da SN8A e entender como lidar com a doença na prática clínica. Então, essa pesquisa inicial abriu caminho para tudo que a gente sabe hoje sobre SN8A. Mas você mencionou o Registro Internacional SN8A. Qual o papel dele nessa história toda? O Registro Internacional SN8A é uma ferramenta essencial para a pesquisa avançar. Ele junta informações sobre pessoas com variantes no gene SN8A do mundo todo, criando um banco de dados gigante com dados reais. Cara, esse é um recurso incrível, mas, para quem não conhece o registro, pode explicar como ele funciona e por que ele é tão importante? Claro, pensa no registro como um quebra-cabeça global gigante. Cada paciente com SN8A contribui com uma peça de informações como idade do início dos sintomas, tipos de convulsões, nível de desenvolvimento e, claro, os dados genéticos. Juntando todas essas peças, os cientistas têm uma visão completa da doença. Entendi. Então, quanto mais peças do quebra-cabeça, mais clara fica a imagem do SN8A. Mas como essas informações ajudam na prática? O que a gente aprendeu com o registro até agora? O registro foi fundamental para a gente entender a variedade de sintomas da SN8A. Aprendemos que a gravidade dos sintomas varia muito, mesmo entre pessoas com a mesma variante genética. Isso acontece por causa de vários fatores, como interação com outro gene, fatores ambientais e até a resposta individual ao tratamento. Então, o registro mostrou que a SN8A não é uma doença única, mas um espectro com várias formas de se apresentar. E como essa descoberta impactou a pesquisa e o tratamento? Essa descoberta foi crucial para entendermos que não existe uma receita única para tratar a SN8A. O registro ajudou a identificar subgrupos de pacientes com características clínicas e genéticas parecidas, o que pode levar a tratamentos mais personalizados no futuro. Fascinante. O registro realmente virou uma ferramenta poderosa para desvendar os mistérios do SN8A. Falando em avanços, você mencionou o consenso global sobre diagnóstico e tratamento. O que ele significa para as famílias e para os pacientes? O Consenso Global é um marco na luta contra a SN8A. Ele reúne as melhores evidências científicas e a experiência clínica de especialistas do mundo todo para definir diretrizes claras para diagnosticar, tratar e lidar com a doença. Então ele é como um manual para os profissionais de saúde que lidam com SNO. Exatamente. O Consenso Global dá informações detalhadas sobre como diagnosticar as diferentes formas da doença, as opções de tratamento, como lidar com outras condições que aparecem junto com a SNO e as recomendações para acompanhar os pacientes. Parece ser um recurso super importante para os médicos. Mas me diz, por que era necessário criar um consenso global? Já não existiam diretrizes para tratar epilepsia. A CN8A é uma condição complexa e desafiadora, com sintomas que variam muito e podem ser confundidos com outras condições neurológicas. O diagnóstico muitas vezes demorava e era difícil, com as famílias indo de médico em médico procurando respostas. Então, o consenso global veio para trazer clareza e padronizar o diagnóstico e o tratamento da SN8A. Isso mesmo.
Ele busca facilitar o diagnóstico precoce, garantir que os pacientes recebam um tratamento mais adequado e, principalmente, dar às famílias a segurança de que estão recebendo o melhor cuidado possível. Que notícia incrível para as famílias que enfrentam os desafios da SN8A. Saber que existe um guia completo e atualizado para orientar os profissionais de saúde, com certeza traz esperança e tranquilidade. Mas me fale um pouco mais sobre como esse consenso global foi criado, como ele foi elaborado. O Consenso Global foi resultado de um esforço conjunto incrível, reunindo mais de 30 médicos, pesquisadores e representantes de famílias de pacientes de 16 países. Imagina, especialistas do mundo todo unidos por um objetivo: combater a SN8A. Que inspirador. E como essa equipe de especialistas trabalhou em conjunto? Eles fizeram uma revisão completa da literatura científica, analisaram dados de pacientes do Registro Internacional SN8A e, mais importante, discutiram suas experiências clínicas e conhecimentos. Foi um processo rigoroso e transparente, que garantiu que o consenso global refletisse o que é de mais moderno na pesquisa e na prática clínica em SN8A. E trabalho minucioso. O resultado. Como o consenso global está impactando o dia a dia dos pacientes com essa N810? Um dos principais impactos do consenso global é a padronização do diagnóstico. Agora, os médicos do mundo todo têm acesso a critérios claros e específicos para identificar a SN8A, o que acelera o diagnóstico e permite que o tratamento comece mais cedo. Então, o consenso global está ajudando a evitar diagnósticos errados e atrasos no tratamento, o que pode fazer uma grande diferença na vida dos pacientes. E além do diagnóstico, o consenso também fala sobre o tratamento da SN8A. Sim, com certeza. O Consenso Global faz recomendações sobre o uso de medicamentos anticonvulsivantes, terapias de reabilitação e outras intervenções que podem ajudar a controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Mas como o Consenso Global define qual medicamento é melhor para cada caso? Afinal, a SN8A é uma doença complexa e os remédios podem ter efeitos diferentes em cada pessoa. Você tem razão. A escolha do tratamento é sempre individualizada, mas o consenso global dá aos médicos um guia baseado nas melhores evidências científicas, incluindo resultados de estudos clínicos e pesquisas. Além disso, o consenso também leva em consideração a experiência de especialistas que lidam com a doença há muito tempo. Entendi. Então, o Consenso Global ajuda os médicos a navegarem pela complexidade da SN8A, oferecendo um guia confiável para tomar decisões sobre o tratamento. E o mais importante, o consenso está sempre evoluindo, incorporando novas descobertas e melhorando as recomendações conforme a ciência avança, né? Exatamente. O consenso global é um documento vivo que está sempre sendo atualizado. E isso nos leva ao próximo tema da nossa conversa: o futuro da pesquisa sobre SN8A. O que os cientistas estão explorando para encontrar a cura para essa doença? Essa é a pergunta que não quer calar. Mas antes de mergulharmos nas novas terapias, acho que seria legal a gente entender melhor como a SN8A funciona. O que acontece no cérebro quando tem uma variante patogênica no gene SN8A? Ótima pergunta. Para entender essa SN8A, a gente precisa falar sobre os canais de sódio. Esses canais são como portinhas nas células nervosas dos neurônios que controlam a entrada e saída de sódio. Esses canais de sódio são importantes para o cérebro funcionar. Super importantes. O fluxo de sódio por esses canais permite a comunicação entre os neurônios, o que é essencial para tudo que o nosso cérebro faz, como pensar, sentir, se mover e aprender. Então, quando tem uma variante patogênica no gene SN8A, o que acontece com esses canais de sódio? A variante no gene SN8A causa um problema na proteína que forma esses canais de sódio. Essa proteína, chamada NaV1.6, não funciona direito, o que causa um desequilíbrio no fluxo de sódio nos neurônios. E esse desequilíbrio causa os sintomas da SN8A. Exatamente. O desequilíbrio no fluxo de sódio atrapalha a comunicação entre os neurônios, levando a vários problemas, como as convulsões, que são descargas elétricas anormais no cérebro, e os atrasos no desenvolvimento. Nossa, é incrível como um errozinho, um único gene, pode ter impacto tão grande no funcionamento do cérebro. Mas agora que a gente entende um pouco melhor como essa SN8A funciona, podemos voltar à sua pergunta. O que o futuro reserva para o tratamento dessa doença? Quais as novas terapias que estão sendo pesquisadas? Existem várias linhas de pesquisa promissoras, desde terapias com medicamentos que tentam controlar a atividade dos canais de sódio até abordagens mais inovadoras, como a terapia genética. Terapia genética. Essa parece uma área bem complexa. O que é terapia genética e como ela pode ser usada para tratar a SN8A? A terapia genética é como uma engenharia do DNA, onde os cientistas tentam corrigir o erro no próprio gene. Imagina poder trocar o gene SN8A defeituoso por uma cópia saudável. Que incrível. Seria como reiniciar o sistema corrigindo a causa da doença. Mas como essa troca do gene é feita? É um processo complexo, mas, resumindo, os cientistas usam vírus modificados como se fossem veículos para levar o gene corrigido para as células do paciente. Nossa, vírus como veículos de cura. A ciência é realmente fascinante. Mas a terapia genética já é uma realidade para SN8A. Já existem tratamentos disponíveis.
A terapia genética para SN8A ainda está em fase de pesquisa, mas os resultados preliminares são animadores. Vários estudos estão em andamento testando a segurança e a eficácia da terapia genética em animais e em células humanas. Que notícia boa. Mas além da terapia genética, quais outras terapias promissoras estão sendo investigadas? Outra área de pesquisa que está bombando é o desenvolvimento de medicamentos que agem diretamente nos canais de sódio, restaurando o equilíbrio da comunicação entre os neurônios. Então, esses medicamentos tentam driblar a variante genética, regulando a atividade dos canais de sódio, mesmo que a proteína NAV1.6 não esteja funcionando direito. Exatamente. E alguns medicamentos que funcionam assim já estão em fase de testes clínicos para tratar a SN8A. Essa área tem deixado a comunidade científica bem animada. É muito bom ver o progresso da ciência na busca por tratamentos eficazes para SN8A. E falando em futuro, você mencionou o Roadmap Global de pesquisa para essa doença. Pode nos falar um pouco mais sobre ele? O que esse Roadmap propõe? O Roadmap Global de pesquisa para a SN8A é um plano que define as prioridades de pesquisa para a doença, traçando um caminho para desenvolver novas terapias e buscar a cura. Ele foi criado com a colaboração de pesquisadores, médicos, representantes da indústria farmacêutica e, o mais importante, as famílias de pacientes com SN8A. É incrível ver as famílias participando ativamente na definição das prioridades de pesquisa. Mas quais são as áreas de pesquisa que o Roadmap prioriza, onde os cientistas estão focando seus esforços? O Roadmap destaca a importância de pesquisas que investiguem como a SN8A funciona no nível molecular, buscando entender como as variantes genéticas afetam o funcionamento dos canais de sódio e a comunicação entre os neurônios. Então, ao desvendar os segredos da SN8A no nível molecular, os cientistas podem identificar alvos terapêuticos mais específicos, desenvolvendo medicamentos que atuem na causa da doença. Exatamente. Desvendar os mecanismos da doença é a chave para encontrarmos tratamentos mais eficazes e com menos efeitos colaterais. Que fascinante. Mas o Roadmap também se preocupa com o cuidado dos pacientes com SN8A na prática clínica. Claro. O Roadmap enfatiza a necessidade de pesquisas que avaliem a eficácia de diferentes abordagens terapêuticas, como o uso de medicamentos anticonvulsivantes, terapias de reabilitação e intervenções psicossociais. O objetivo não é só encontrar a cura, mas também melhorar a qualidade de vida dos pacientes agora, oferecendo o melhor suporte possível para lidar com os desafios da doença. É realmente inspirador ver como a comunidade SN8A está unida em torno de um objetivo: vencer a SN8A. Com a colaboração entre cientistas, médicos, famílias e a indústria farmacêutica, estamos trilhando um caminho promissor em busca de uma cura e de uma vida melhor para todos que sofrem com essa doença. Bem-vindos de volta ao nosso Deep Dive sobre SN8A. Na primeira parte, a gente explorou a história da pesquisa, o papel do registro internacional e a importância do consenso global para diagnosticar e tratar a doença. Agora vamos nos aprofundar nas recomendações do consenso e entender como elas impactam a vida dos pacientes. Verdade, a gente falou bastante sobre a importância do consenso global, mas confesso que ainda tem algumas curiosidades. Por exemplo, como ele aborda a questão da variabilidade de sintomas na SN8A. Ótima pergunta. O consenso global reconhece que a SN8A se manifesta de formas bem diferentes, com vários tipos de convulsões, graus de desenvolvimento e comorbidades. Ele descreve detalhadamente os diferentes fenótipos, ou seja, os conjuntos de características que os pacientes podem apresentar. Então, ao invés de tentar encaixar todos os pacientes num único grupo, o consenso reconhece que a SN8A é como um mosaico com diferentes peças se combinando de jeitos únicos em cada pessoa. Exatamente. E essa compreensão da variabilidade é fundamental para o diagnóstico e tratamento. O consenso global ajuda os médicos a reconhecerem a SN8A, mesmo em casos atípicos onde os sintomas podem ser menos claros ou parecidos com outras condições. Isso é muito importante porque um diagnóstico preciso é o primeiro passo para um tratamento eficaz. Mas me fale um pouco mais sobre as recomendações do consenso para o tratamento. O que ele diz sobre o uso de medicamentos anticonvulsivantes? O consenso global aborda de forma bem completa o controle das convulsões, que são dos sintomas mais comuns e desafiadores da SN8A. Ele analisa as diferentes classes de medicamentos anticonvulsivantes, as indicações, as doses, os efeitos colaterais e as interações entre medicamentos. Então ele funciona como um guia para os médicos, ajudando a escolher o medicamento mais adequado para cada paciente, considerando o tipo de convulsões, a idade, o peso e outros fatores individuais. Exatamente. E o mais importante é que o consenso global reforça a necessidade de acompanhar o paciente de perto, ajustando a medicação quando necessário para controlar as convulsões e minimizar os efeitos colaterais. E além de medicamentos, o consenso global também discute outras abordagens terapêuticas para SN8A. Sim, com certeza. O consenso global destaca a importância de uma abordagem multidisciplinar, que envolve não só o controle das convulsões, mas também o apoio para o desenvolvimento neuropsicomotor, o tratamento de outras condições que aparecem junto com a SN8A e o apoio psicológico para as famílias e para os pacientes.
muito interessante. Então, o Consenso Global adota uma visão mais ampla da SN8A, reconhecendo que o tratamento vai além de controlar sintomas e deve incluir todos os aspectos da vida do paciente. Exatamente. Ele enfatiza a importância de terapias como fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e acompanhamento psicológico para estimular o desenvolvimento, promover a autonomia e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. É muito bom ver como o Consenso Global busca oferecer um cuidado completo para os pacientes com SN8A. E falando em futuro, o consenso também discute as perspectivas para novas terapias. Sim. O Consenso Global tem uma sessão especial para falar sobre as pesquisas em andamento para encontrar novas terapias para SN8A, incluindo terapia genética e os medicamentos que regulam os canais de sódio que a gente já mencionou na primeira parte. É animador saber que a ciência está avançando em busca de soluções mais eficazes para SN8A. Mas me diz, o Consenso Global também fala sobre o acesso a esses novos tratamentos. Afinal, de nada adianta ter terapias inovadoras se elas não estiverem disponíveis para quem precisa. Verdade. O Consenso Global reconhece a importância de garantir acesso justo a tratamentos inovadores para SN8A, não importa onde o paciente mora ou a sua condição social. Ele destaca a necessidade de políticas públicas que incentivem a pesquisa, o desenvolvimento e a disponibilização de novas terapias para todos que precisam. Que bom saber que o Consenso Global se preocupa com o acesso. Afinal, a esperança de uma cura só se torna realidade quando todos os pacientes têm a chance de se beneficiar dos avanços da ciência. Mas me conta um pouco mais sobre o impacto do Consenso Global na prática. Como ele tem sido recebido pelos médicos. O Consenso Global tem sido muito bem recebido pela comunidade médica e é considerado uma ferramenta importante para orientar o diagnóstico e o tratamento da SN8A. Várias sociedades médicas e organizações de saúde do mundo todo adotaram as recomendações do consenso e estão divulgando e treinando os profissionais de saúde. É ótimo ver como o consenso global está se tornando uma referência para o tratamento da SN8A no mundo todo. E para os pacientes e suas famílias, qual a importância do consenso? É muito importante. O Consenso Global dá às famílias informações confiáveis e atualizadas sobre a SN8A, ajudando-os a tomar decisões sobre o tratamento e o cuidado dos seus entes queridos. Além disso, o consenso reforça a importância do diálogo e da colaboração entre médicos, pacientes e famílias, criando uma relação de confiança e respeito. É realmente inspirador ver como o Consenso Global está mudando a realidade da SN8A, trazendo mais conhecimento, clareza e esperança para os pacientes, suas famílias e os profissionais de saúde. Mas me diz, o consenso também fala sobre o apoio psicológico para as famílias. Afinal, lidar com uma condição rara e desafiadora, como a SN8A, pode ser muito difícil emocionalmente. Sim. O Consenso Global reconhece a importância do apoio psicológico para os pacientes e suas famílias e destaca a necessidade de acesso a serviços de aconselhamento genético, grupos de apoio, terapias individuais e familiares e outras formas de suporte emocional. É fundamental que as famílias se sintam acolhidas e amparadas durante essa jornada. E para a gente finalizar a segunda parte do nosso Deep Dive, eu queria destacar a importância da união e da colaboração na luta contra a SN8A. Concordo. A comunidade CN8A é um exemplo de força, resiliência e solidariedade. Unindo os esforços de pacientes, famílias, pesquisadores médicos e organizações de apoio, a gente está construindo um futuro melhor para todos que são afetados por essa condição. Bem-vindo de volta ao nosso Deep Dive sobre SN8A. A gente já explorou a história da pesquisa, o papel do registro internacional, o impacto do consenso global no diagnóstico e tratamento. Agora, na última parte da nossa jornada, vamos mergulhar no futuro, as pesquisas em andamento e a busca pela cura. É hora de falar de esperança e inovação. Como a gente mencionou antes, a ciência está avançando rápido e existem várias linhas de pesquisa que podem revolucionar o tratamento da SN8A. É animador saber que a ciência não para, mas com tantas possibilidades, por onde começar? Quais áreas de pesquisa estão recebendo mais atenção agora? Uma das áreas mais empolgantes é a terapia genética. Como você já sabe, a ideia é ambiciosa: corrigir o gene defeituoso para restaurar a produção da proteína NAV1.6 e o funcionamento dos canais de sódio nos neurônios. Lembro que você descreveu esse processo como uma engenharia do DNA, usando vírus modificados para levar o gene corrigido até as células do paciente. Parece coisa de ficção científica. Mas falando em termos práticos, como essa pesquisa está se desenvolvendo? A terapia genética para SN8A ainda está em fase pré-clínica, ou seja, os estudos estão sendo feitos em laboratório, com células e modelos animais. Os resultados são promissores e mostram que a técnica é viável e pode restaurar a função dos canais de sódio. Então é cedo para falar em cura, mas os resultados iniciais indicam que a terapia genética tem potencial para revolucionar o tratamento da SN8A. E além da terapia genética, quais outras áreas de pesquisa estão em destaque? Outra área que está crescendo bastante é o desenvolvimento de medicamentos que agem diretamente nos canais de sódio, modulando a atividade deles e compensando o defeito causado pela variante genética. Esses medicamentos seriam como um ajuste fino nos canais de sódio, restaurando o equilíbrio da comunicação entre os neurônios, mesmo com a proteína NAV1.6 defeituosa. Isso mesmo. É uma abordagem inteligente e promissora,
E alguns medicamentos com esse mecanismo já estão em fase inicial de testes clínicos, ou seja, estão sendo testados em pessoas pela primeira vez. Que notícia incrível! Saber que já tem medicamentos sendo testados em pessoas nos enche de esperança. Que além dessas terapias mais inovadoras, o que mais está sendo feito para melhorar a vida dos pacientes com SNOII? Enquanto se desenvolvem novas terapias, a pesquisa também se dedica a melhorar os métodos de diagnóstico, buscando testes genéticos mais precisos, rápidos e acessíveis. Um diagnóstico precoce é fundamental para começar o tratamento quanto antes, aumentando as chances de sucesso. Mas me fale um pouco mais sobre essas pesquisas, o que os cientistas estão buscando. Imagina se a gente pudesse identificar a SNOIA com um simples exame de sangue logo depois do nascimento. Isso seria revolucionário, né? Permitiria intervenções precoces e, quem sabe, até prevenir o desenvolvimento dos sintomas. Seria incrível. Mas esse tipo de teste já existe. Ainda não, mas os cientistas estão trabalhando duro para identificar biomarcadores da SNOIA no sangue, ou seja, substâncias que indicam a presença da doença. É realmente inspirador ver como a ciência está se dedicando a desvendar os mistérios da SNOII, buscando soluções que vão da cura até a melhoria do diagnóstico e do cuidado com os pacientes. E para a gente finalizar nosso Deep Dive, eu queria destacar o papel fundamental da comunidade SNOIA nesse processo. Com certeza, a comunidade SNOIA é um exemplo de união, força e resiliência. As famílias, os pesquisadores, os médicos e as organizações de apoio estão trabalhando juntos, compartilhando informações, se apoiando e buscando a cura. E é essa união que nos dá a certeza de que juntos vamos vencer a SNOIA. A jornada é desafiadora, mas a esperança nos impulsiona a cada passo. Agradecemos a você, nosso ouvinte, por ter mergulhado com a gente nesse universo de descobertas e desafios. Esperamos que esse Deep Dive tenha te dado mais conhecimento, inspiração e, acima de tudo, esperança. E lembre-se, a ciência avança a cada dia e a cura para a SNOIA pode estar mais perto do que a gente imagina. Continue buscando informações, se conectando com a comunidade e apoiando a pesquisa. Juntos podemos fazer a diferença na vida de todas as pessoas afetadas por essa condição.